Vamos ver lá a segunda lei da termodinâmica e falar sobre máquinas térmicas, tá? A gente viu a primeira lei da termodinâmica e nela a gente pôde entender um pouco como os casos especiais da lei da conservação de energia, tá? Aplicado a uma série de fenômenos. Exemplo, por exemplo, uma bolinha de vidro cair no chão e se espedaçar, pela primeira lei da termodinâmica, é uma conservação de energia. A gente diz que a energia que tinha na bola caiu e se espedaçou. Entretanto, essa conservação de energia vai depender de alguns fatores, né? A segunda lei vem falando justamente quais são as ocasiões que isso ocorre. Ou seja, há uma certa conservação de energia em quebrar a bolinha, mas será que eu conseguiria regredir, reconstruir essa bolinha? Aí já é com a segunda lei, não é tão simples assim, né? Então, existem alguns fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, tá? Não nos permite saber aquele que acontece antes ou depois. Se a gente tentar observar o exemplo desse pêndulo aí, não tem como saber se primeiro, se a gente chegou, ele já está se movimentando, primeiro ele estava para a esquerda ou se estava para a direita, uma vez que ele está oscilando sempre ali, né? Então fica difícil saber se ele estava para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, beleza? Então, esses fenômenos são denominados de fenômenos reversíveis, tá? Fenômenos que a gente consegue fazer o inverso dele. Porém, na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis, beleza? Por exemplo, tu colocar um café numa xícara e assim deixar ele ao ar livre. Claro que vai ficar na temperatura ambiente, né? Ou tu queimar uma folha, beleza? Não tem como tu reconstruir da cinza essa folha de papel. Um exemplo aí é essa florzinha aí tentando nascer, tá? Não tem como regredir. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos, há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo, ou seja, a seta do tempo, tá? Alberto Gaspar disse isso. Assim, um fenômeno irreversível é possível distinguir entre o antes e o depois, tá? Por exemplo, um copo com água gelada, 10 graus, colocado sobre uma mesa a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, espontaneamente receberá sempre calor do ambiente e assim vai elevar sua temperatura, tá? Nunca ao contrário. A gente vai ver que é uma das formas de conceituar a segunda lei da termodinâmica, tá? Como a física busca entender e descrever a natureza através de leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. E aqui eu tenho dois enunciados, tá? O enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin Planck, tá? O enunciado de Clausius vem dizer o seguinte: o fluxo de calor ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. O inverso seria uma transformação forçada, que dependeria do fornecimento de energia ao sistema para que ele ocorresse, tá? Ou seja, sempre, e a gente já viu isso na transferência de calor, né? Sempre vai acontecer transferência de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Pode acontecer do de menor para o de maior temperatura? Pode, mas vai depender de uma energia externa ao sistema trabalhar para fazer esse tipo de serviço, ok? Segundo enunciado de Kelvin Planck, tá? Kelvin é da escala Kelvin, Planck é outro que a gente vai ver mais à frente quando ver a parte de ondas, tá? Nenhuma máquina térmica que funcione em ciclos pode transformar toda energia térmica recebida, ou seja, o calor, em energia mecânica, trabalho. Ou seja, não existe uma máquina térmica com rendimento de 100%.
Sempre vai ter uma perca de energia, tá? Segunda lei da termodinâmica. Os fenômenos naturais são irreversíveis, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Aplicando esta regra ao funcionamento de uma máquina térmica, temos que, numa máquina térmica operando em ciclos, tá? Pode retirar calor de uma fonte e transferi-la integralmente em trabalho. Ou seja, que a gente viu o enunciado lá de Kelvin Planck, tá? Isso aqui é o esquema de uma máquina térmica. Então, uma máquina térmica, o calor retirado de uma fonte quente, a gente vai chamar de Q1, e aí eu acompanhei aqui com o livro de vocês, tá? Geralmente, coloca fonte quente, tá? Q1 será transformado parte dele em trabalho e o restante rejeitado numa fonte fria, Q2. Geralmente, pessoal, eu uso QF para chamar de fonte fria, mas no livro da fonte Q2, então estou usando Q2, tá legal? Então, teoricamente, a gente vai ter essa equação aqui, Q1 é igual a trabalho mais Q2, e aí tem tudo significado aqui, ó. Q2 a gente vai chamar de fonte fria, tá? Fonte fria, T de trabalho, e tá trabalho, tá escrito aqui em cima, tá? E Q1 vai ser a fonte quente, tá? Vamos lá. O funcionamento de uma máquina térmica é representado no diagrama a seguir, tá? Aqui vai ser a ideia da fonte de onde ele vai tirar a energia dele, tá? Da máquina térmica. Parte dessa energia vai realizar trabalho, tá? Como ele não consegue transformar toda a energia que ele retirou da fonte quente em trabalho, vai ser uma parte dela vai ser rejeitada para uma fonte fria. Tá tranquilo? Então, o trabalho de uma máquina térmica vai ser a quantidade de calor retirado da fonte quente menos a quantidade de calor que vai ser transferida para a fonte fria, tá? Isso para uma máquina térmica. Aqui é a parte da fonte quente, é Q1, tá? Chegando, uma fonte quente, corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira, fazendo ter o vapor, tá? O trabalho vai ser de levantar e baixar o pistão, tá? E parte dele vai ser rejeitado, ou seja, a fonte fria, com a abertura da válvula. E aqui, se tu perceber, olha aqui, vai esquentar e vai abrir essa válvula, esse vapor vai expandir aqui dentro, em rosa, expandir aqui dentro, vai levantar esse pistão. Por quê? Porque a pressão aqui do vapor de água é bem alta, beleza? Levantou o pistão. Chegou lá em cima na expansão completa, vai abrir esta válvula aqui, ó, essa outra válvula aqui, ela abre, tá? E tem água fria aqui, então ele vai resfriar. Resfriou o vapor de água, a pressão vai diminuir e vai baixar o pistão. Perfeito? Esse é o ideal da máquina térmica. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá para o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho. Beleza? Como o trabalho pode ser definido, a gente já definiu ainda agora há pouco, como uma fonte quente, a quantidade de energia, ou seja, da fonte quente, calor da fonte quente, menos a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. Então, a gente vai ter que o rendimento de uma fonte térmica vai ser igual a trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, tá? E aí, no lugar do trabalho, a gente vai colocar aqui Q2 menos Q1 dividido por Q1. E aí, se a gente fizer MMC aqui, tá? Fica rendimento igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Beleza? Então, na verdade, se eu quiser trabalhar a parte percentual, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Rendimento é igual a trabalho sobre Q1 vezes 100%, 100, para poder dar a parte em percentual. Tá legal?
Considerando uma máquina ou um ciclo de Carnot, a gente vai ter o seguinte, que o rendimento vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1. T2 e T1 refere-se à mesma ideia, tá? A temperatura 2 vai ser a temperatura fria. Isso aqui, fonte fria. Fonte fria. Aqui, fonte quente. Tá? Essa fórmula vem da relação do ciclo de Carnot, que Q2 sobre Q1 são proporcionais a T2 sobre T1. Então, você tem aqui rendimento é igual a isso aqui, ó, Q2 sobre Q1. Então, se eu tenho essa proporcionalidade, então nada mais óbvio do que rendimento também posso calcular com as temperaturas. Beleza?